E aí, pessoal, o assunto é Antônio Brum. O vice-presidente de futebol do Grêmio concedeu uma entrevista ontem à noite e passou uma série de informações que nós vamos discutir uma a uma, tem coisa boa por aqui. E também o rumor de que ele poderia estar deixando o Grêmio no final da temporada. O assunto é Antônio Brum e nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, MediaNet, internet 100% fibra ótica para sua casa, para sua empresa. Conheça a MediaNet, conheça o que é internet de verdade. Você tem um plano promocional, inclusive, por ser aqui do canal do CCD. Entre na descrição do vídeo e conheça a MediaNet, Porto Alegre, região metropolitana, interior do estado, MediaNet. Aqui em casa, 600 mega. Eu fiz o teste aquele dia. 600 mega é 600 mega. Esse é o trunfo da MediaNet. Você compra e você recebe exatamente o que comprou. Internet 100% fibra ótica é MediaNet. Entre na descrição e faça o seu plano. Gente, Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, concedeu uma entrevista ontem à noite para o Rafael Sobes, lá para um podcast do Lucas Leiva também, e passou uma série de informações, né? E antes um pouco disso, já rolava uma informação de que ele poderia estar deixando o departamento de futebol no final do ano, né? Isso rolou nos grupos, aqueles recortes e tal. E a informação parece que é do JB, inclusive, deixa eu ver aqui. Do JB, foi o JB que passou a informação, então, ontem à noite, de que ele estaria saindo. Depois eu li até num outro lugar que disse, ele estaria, mas ainda não conversou com ninguém, então, enfim, vamos aguardar. Acontece, tá? O que a gente precisa analisar é muito desgastante ser vice-presidente de futebol. E o Antônio Brum está há praticamente 2 anos. Ele começa com o Calef e ele, depois que o Calef sai, ele segue como um homem do futebol. Ele vai completar 2 anos trabalhando ali mesmo, que como diretor e hoje como vice-presidente de futebol. De ótimos momentos e de péssimos momentos. E como é a vida. Ótimos momentos, quando ele participou, junto com o Calef, da contratação do Soares, um ótimo momento. Quando, dessa última janela, a contratação do Monsalve, do Arezzo, sendo que o Arezzo e o Aravena ainda não foram utilizados como deveriam, mas o Monsalve já foi e já mostrou muita qualidade. De péssimos momentos, como na janela do meio do ano passado, JP Galvão, Bessosi, Turbi, Luan. Como é? O futebol é assim. Muitos elogios a Monsalve e Soares e muitas críticas a JP Galvão, a Bessosi e a Iturbe. A janela, por exemplo, do início do ano, teve um jogador fundamental, que ele inclusive vai falar sobre isso na entrevista que nós vamos comentar aqui. A contratação do Diego Costa foi fundamental para a conquista do Gauchão. Então, Antônio Brum tem bons momentos e tem maus momentos. E acho que o resumo é de um trabalho muito dedicado. E isso merece o nosso aplauso. Vocês sabem que eu não tenho nenhuma relação pessoal, pelo contrário, a gente é completamente rachado, não tem problema isso também. Isso é da vida. Mas vamos ser justos aqui. Vamos ser justos sempre aqui. Bons momentos e maus momentos. Que às vezes tem gente que só gosta de contar os maus momentos, mas tem bons também, que é o caso do Antônio Brum. Então, eu acho normal ele pensar, é jovem ainda, tem filhos pequenos e tal, eu acho normal ele pensar em deixar, porque a gente sabe como é desgastante um processo como esse. É muito desgastante. Então, isso, de alguma maneira pode sim estar no pensamento dele, mesmo que a gente tenha visto aí uma informação que está aberta ainda, que tem a possibilidade, mas também tem a possibilidade de não acontecer. Vamos à entrevista
tem algumas coisas que são importantes aqui da gente avaliar. São 5 pontos que a gente separou. O primeiro, Renato. O Grêmio quer continuar com ele. Antônio Brum disse, a gente tem certeza que ele tem que continuar com a gente. O Grêmio tem certeza que Renato deve continuar. Se referiu ao negócio do Cruzeiro como normal, diz que o interesse dos outros clubes é normal pelo Renato, eu também acho. Acho que ele tem toda a razão. Mas deixou claro que o nome dele e do Grêmio, entre aspas, nesse momento, porque pode mudar o departamento de futebol, mas ele continuando com Alberto Guerra, é o de Renato. É o de Renato. E isso também é um ponto que a gente precisa colocar aqui. Então, primeira informação, o nome dele e do Grêmio, né, ele cita, a gente tem certeza que ele tem que continuar aqui. Então, é algo coletivo dentro do Grêmio. Segundo ponto, Jeromel. No final do ano vamos conversar com ele para entender o que ele quer. Então aqui também o Antônio Brum, e aqui ele não podia fazer diferente, né? É evidente que o Jeromel não tem mais condição, todo mundo sabe, inclusive o Jeromel. Todo mundo sabe. É evidente que ele não tem mais condição. Mas, pro dirigente dizer isso do Jeromel não é fácil. Então, aqui um ponto que deixa claro que o Grêmio vai esperar um pouco pelo Jeromel também, para o Jeromel falar, tá, deu, né? O Grêmio não está se antecipando a isso. O outro ponto aqui que eu separei também, Diego Costa, e aqui a gente volta ali no início do vídeo, Diego Costa foi a contratação que determinou, talvez, a conquista do Gauchão. Só que depois disso ele simplesmente não jogou. Ele jogou lá uma ou duas do Brasileiro, uma ou duas lá da Libertadores, que o Grêmio acabou indo mal, né? Foi eliminado nas oitavas e foi muito mal na chave de grupos. Claro que por causa um pouco da enchente também, mas foi muito mal. E ele diz, no caso do Diego Costa, temos que sentar e entender o que ele quer. Como assim o que ele quer? Se ele quer ser jogador ou não. Depende de ambos os lados. Aqui ele botou total a história, botou uma vírgula, como quem diz, cara, eu não quero mais. Então, o Diego Costa, lembrando, foi para a Espanha. O Diego Costa jogou, ele entregou nada, né? Ele entrega no Gauchão, foi importantíssimo no Gauchão. Inclusive o próprio Brum disse em determinado momento, tá aí o goleador que vocês queriam. Não foi o goleador que a gente queria. Basta olhar o que fez o Soares ano passado. O Diego Costa me parece fora dos planos. Aí ele cita um jogador que está fazendo muito sucesso no Botafogo, e ele citou que o Grêmio queria, inclusive ele falou mais de uma vez o nome desse jogador, Igor Jesus. Ele disse que é um jogador que o Grêmio olhou muito, mas era muito caro. Optamos por outros atacantes que estão aqui. No caso deve ser o Arezzo. Mas o Igor Jesus realmente está muito bem, né? Está muito bem. Muito bem no Botafogo. O jogador dá diferença no Botafogo. Então, o Brum revelou que olhou e que estava muito caro para a realidade do Grêmio. Lembrando que o Botafogo, a gente sabe, está pagando muito mais que o Grêmio. Mas é interessante que o Grêmio tentou e depois ele disse que o Grêmio optou por outros atacantes. Mas deve ter sido uma questão envolvendo grana mesmo, né? Sobre Monsalve, que é a grande contratação da gestão Antônio Brum, porque o Soares, que é a maior contratação da história do Grêmio, ela ainda é sobre a gestão, e eu falo da vice-presidente de futebol, mesmo com a participação do Brum, da gestão Paulo Calef. O Soares não é de ninguém, né, gente? Vamos deixar bem claro. O Soares é uma contratação do Grêmio, né? Como o Monsalve é do Grêmio. Nós só estamos pegando assim as figuras que eram representativas na época. O Soares, ele é ainda sob a gestão Paulo Calef. Já Monsalve, não. Monsalve é uma contratação sob a gestão Antônio Brum. E é excepcional a contratação. Excepcional. É um jogador que tem tudo para ser de ponta. E aqui ele mais ou menos dá essa linha.
Ele diz, Monsalvo é um jogador que mais cedo ou mais tarde vai parar na Europa. E eu acredito nele. Porque realmente, se ele ou se ele confirma tudo que ele está mostrando nesse início de trabalho, nada vai segurar ele aqui. Nada vai segurar ele aqui. Não tem muito o que fazer. É um jogador que realmente parece ser muito diferente. Muito diferente. Contratação do Antônio Brum. Né? E aqui vai todo o elogio que a gente merece, que a gente precisa dar para jogador, para dirigentes que acertam, como acertou neste caso o Antônio Brum. Então, informações e rumores. E aí? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.